Evangelho de Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judeia, e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele, que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias, que veio Jesus de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo, quando saía da água, viu os céus se abrirem, e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele, e ouviu-se dos céus esta voz: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi aprisionado, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. E, andando junto do março da Galileia, viu a Simão, e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao março, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. Entraram em Cafarnaum, e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, despedaçando e clamando com grande voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ele ordena até mesmo aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia. Em seguida, saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão, a levantou, e imediatamente a febre a deixou, e ela o servia. E à tarde, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os enfermos e os endemoninhados, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que com ele estavam procurá-lo. Quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te buscam. Respondeu-lhes Jesus: Vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que vim. Foi então, por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, e expulsando os demônios. E veio a ele um leproso que, de joelhos, lhe rogava, dizendo: Se quiseres, podes tornar-me limpo.
Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou e disse-lhe: Eu quero, fica limpo. E logo que falou, desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Vê que não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele